Chegamos ao capítulo 13 do nosso livro, com o tema de intervenção do Estado, sobre a propriedade privada e sobre o domínio econômico. O ponto de partida desse tema são dois princípios basilares do direito administrativo: o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado e o princípio da função social da propriedade. Com base nessas duas balizas, princípios gerais, a administração pública pode intervir tanto no domínio econômico como também sobre a propriedade privada. O ponto mais específico da intervenção no domínio econômico refere-se ao chamado acordo de leniência, assunto da maior importância de aplicação em provas em geral. Quando se trata de intervenção sobre a propriedade privada, nós temos aquela subdivisão entre as chamadas intervenções restritivas e as intervenções supressivas. A diferença é que, na intervenção restritiva, o Estado não tira a propriedade do particular, apenas mitiga um daqueles direitos inerentes ao domínio: usar, gozar, dispor e reivindicar da coisa de quem a detenha de forma ilegítima. E aí nós temos, dentre as intervenções restritivas, a limitação administrativa, que tem caráter genérico e não dá direito à indenização. Temos também a requisição administrativa, que tem caráter específico, individualizado e que dá direito à indenização posterior em caso de dano. Além disso, temos também a ocupação temporária, que se dá sobre terrenos vizinhos a obras públicas para viabilizar justamente a sua execução e também dá direito à indenização. Há também a servidão administrativa, ligada efetivamente a serviços. E, além disso, temos também o tombamento e o nosso pano de fundo aqui, exatamente o Cristo Redentor, que é um dos exemplos mais relevantes do país de um bem tombado. Fora o fator religioso, efetivamente trata-se de um bem tombado e isso é uma espécie de intervenção restritiva. O tombamento, que tem regulamentação própria, cria-se em razão desse bem tombado o que se chama área de entorno, e nessa área de entorno caracteriza-se uma servidão administrativa, de modo que os vizinhos não podem efetivar construções, colocação de placas ou cores que tirem a visibilidade, o destaque daquele bem que deve ser apreciado, que é o bem tombado, pelo seu e sua importância, né, para a comunidade, para o fator histórico e social do país. Além disso, temos também a chamada desapropriação, que caracteriza-se como a intervenção supressiva, porque nela o Estado retira, toma a propriedade do particular. A desapropriação também subdivide-se em dois grandes blocos: a desapropriação chamada sancionatória, que funciona como uma penalidade ao proprietário que não cumpriu a função social da sua propriedade, e também a desapropriação chamada não sancionatória, em que o particular cumpre a função social, mas existe um interesse público que supera o seu interesse individual. Nesse bloco de desapropriações chamadas sancionatórias, nós temos a desapropriação sancionatória urbana, de competência do município e regulamentada pelo Estatuto da Cidade, imperdível Estatuto da Cidade. Tem também a desapropriação sancionatória rural e a desapropriação sancionatória confiscatória. Hoje em dia, em razão da utilização da gleba ou do imóvel, tanto para a plantação ilegal de plantas psicotrópicas, como também em razão da utilização de mão de obra análoga à escrava. E temos lá, no bloco de desapropriações sem caráter de sanção, a desapropriação por utilidade pública e a desapropriação por interesse social. Bons estudos, não percam cada informação e treinem as questões também. Avante!